Continuando sobre o câncer, vamos relembrar rapidamente o que foi falado pela manhã. Câncer não é uma doença que mata. Aliás, para uma pessoa morrer ou descansar, somente o fôlego de vida do Criador que precisa ser retirado. Fora disso, ninguém morre, gente. Fora disto. Não pense que doença vai matar. Nunca, nunca. E própria célula cancerosa, nós já vimos que não mata células ao redor. Então, fiquem tranquilos em relação ao câncer. Vamos mudar esse conceito radicalmente de que câncer mata. Quando o câncer não mata, você já não ganhou um espaço, uma tranquilidade para poder lidar com câncer? Por causa dessa urgência de que câncer mata, aí que aparece toda aquela urgência de querer fazer algum tratamento. E esses tratamentos que na realidade mata. Eu vou mostrar agora, daqui a pouco, sobre os tratamentos que o mundo oferece e que não são os médicos que falam, mas cientistas que falam, ao analisar os tratamentos em relação a câncer. Médicos também sabem, mas infelizmente não existem outros meios para lidar com câncer, então continua ainda com aqueles métodos. Mas quando a gente mudar a forma de lidar com o câncer, porque a gente conheceu o que é câncer, então o resultado é totalmente diferente. Eu posso dizer com toda a segurança, tenho mais de centenas de pessoas curadas de câncer. O câncer completamente desaparecidos. Porque nós trabalhamos desde 97 com New Start, na Coreia. Bom, no período de 90, final de 90 até 92, que estive no Instituto Weimar, no norte da Califórnia, também vi montes. Agora, que eu fiz dedicação exclusiva, integral, foi a partir de 97. 4 de janeiro de 97 para cá, então, eu estou fazendo só esse trabalho. E na Coreia, então, existem centenas, aqueles que foram condenados a ter uma sobrevida de 3, 4 meses. Segundo a estatística do médico, da medicina, ou da oncologia, só havia 3 a 4 ou 6 a 8 meses de vida. Esse pessoal, uma coisa interessante acontece nessas pessoas. Quando o médico fala, olha, você não tem mais do que 3 a 6 meses de vida. Aí é que coreanos despertam. Antes de ouvir isto, pensava o quê? Através do tratamento, vai receber a cura ou melhora. O que é isto? Vai ficar livre da doença, isto é, vai ter plena saúde. Então, foco estava na saúde. Quer ter saúde. Mas quando o médico fala que tem 3 a 6 meses de vida, sabe o que os coreanos entendem? O quê? Eu vou morrer? Eu vou? Até agora tinha foco de querer ter mais saúde. A partir daquele momento, coreanos nesse aspecto têm vantagem em relação aos brasileiros. Realmente tem vantagem. Aqui no Brasil, grande desvantagem é isto. Eu acho que é por causa de catolicismo que foi introduzido desde colonização. Normalmente brasileiros não falam assim. Deus quis,
Não fala? Não acomoda com a situação? Coreanos não têm esse tipo de raciocínio. O quê? Eu só tenho 3 a 6 meses de vida? Que é isso? Você fez o que até agora comigo? Você não tratou para eu ficar com saúde? E agora você está me dizendo que tem 3 a 6 meses de vida só? Aí briga com o médico. Coreanos são meio que quente, sangue quente mesmo. O quê? Só tenho 3 a 6 meses de vida. Tudo que o Senhor fez era para quê? É o que nós temos na medicina. Fizemos tudo certinho dentro da medicina. A partir daí as pessoas saem para procurar a vida. Procurar a vida. Não, eu quero viver. Saúde agora não me importa, eu quero viver, quero vida. Muita gente acha que quando tem saúde tem a vida. Negativo. Ter saúde não é sinônimo de ter a vida. Muita gente saudável que ouvia a palestra de Cristo, sabe o que Cristo falou? Exato. Aqueles que estão mortos ouvirão a minha voz e vão viver. E aí discípulos ficam, o quê? Quem é morto? Como que morto ouve a voz? Ficaram meio assim. Aí que Cristo referiu de novo. Aqueles que estão no túmulo, fez separação. E também, deixe que os mortos enterrem seu morto. Como que mortos podem enterrar o morto? Ele estava referindo quem? Aquele público que está ouvindo a sua voz. Considerou mortos, por quê? Ainda não havia o fôlego de vida. Não aceitava, ignorava, rejeitava. Então, nesse momento, sabe o que coreanos fazem? Começa a procurar o que dá a vida. E no fim encontra o nosso centro, New Start. Porque nós temos esse slogan, não existem doenças incuráveis. Vamos ver o que esses estão fazendo. Aí assiste as palestras no site. Está esquisito. Porque muitos sites que estão por aí em relação à saúde, no fim tudo é para vender algum produto. Tal coisa é boa, tal. Normalmente é assim. Existe ainda até vários sites que falam, pode tomar urina que cura a sua doença. Pode tomar urina. Existe Sociedade Internacional de Urinoterapia. Quem é cúpula? Professores universitários. Não fica dando risada não, porque é coisa séria para eles. Eu já vi várias pessoas tomando urina, o câncer é curado completamente. Isto é, desapareceu totalmente o câncer. Então o mundo considera como curado. Para mim não está curado não. Mesmo que não acha nada de câncer através de biópsia, tudo, para mim não está curado. Porque ainda não é livre. Ainda não é livre. Então as pessoas procuram pela vida e a gente mostra, vida é o Criador, o fôlego de vida. E aí as pessoas, se existe aquilo que é vida e dá vida, por que não aceitar? Por isso que para nós, aquele que estiverem na fase terminal, estadiamento do mundo, quando estiver na fase terminal,
é a melhor situação para experimentar a cura. Quem está na fase inicial, que está ainda em condição de fazer tratamentos, é duro para ter a vida. Porque acha que ainda tem a vida, mas quer ter saúde. Porque nessa vida que eu tenho, algumas células, alguns órgãos ficarão doentes. Então procura os meios para que a doença seja revertida. Vida já tenho, não tem problema em relação à vida. Assim que a maioria de pessoas pensa. Nós temos vida mesmo? Nós mesmos? Não temos vida. Mas achamos que temos. E queremos ter saúde. E ainda queremos fazer alguma coisa para ter melhor qualidade de vida, que é impossível. Impossível nós termos melhor qualidade de vida. Talvez ao nível sentimental, sim. Ao nível moral, nós podemos ter bem-estar dentro do meu sentimento, do meu entendimento. Mas verdadeiro bem-estar, verdadeira vida, nós podemos ter por nós mesmos? Jamais. Jamais. Então nós precisamos quebrar muita coisa, né? Muita coisa. Eu não sei quantas pessoas estão entendendo agora. Pela careta, vocês estão meio feio, não é? Muito feio, muito feio. Bom, então veja, vamos olhar um pouquinho o câncer. Já nós falamos como células normais lidam quando aparecerem células cancerosas. Isso depende de quê? Depende da nossa escolha. Depende onde células normais estão, em que condição se encontra. Não era assim? Quando a condição for muito desfavorável a manter a vida, próprias células normais transformam em células alteradas. Tem que alterar para poder viver, senão morre. Você já imaginou? Por exemplo, você não tem vontade de ficar respirando fundo atrás do escapamento do carro. Por quê? Porque aquilo dá o quê? O mal-estar, quer dizer, não, minhas células vão morrer. Então não quero respirar profundamente lá. Mas tem gente que fuma. Pensando o quê? Isso desestressa, isso é bom para mim. E fuma. Imagina quando entrarem essas fumaças com suas toxinas, como que células da traqueia, dos brônquios vão reagir? Eu lembro porque eu fumei uma única vez na minha vida. Logo que cheguei aqui no Brasil, por causa da tentação do inimigo, eu fumei. Lembre, eu tinha 15 anos só. Então era um adolescente que não tinha a cabeça firmada, né? Aí eu vi uma propaganda linda, que era Hollywood. Moços loiros, lindos, bonitos, e depois de asa delta, ou bug na duna, e quando chega lá embaixo, era o que atrás? Hollywood é sucesso. Quando eu olhei aquilo, o que é aquilo? Hein? É cigarro. E isso é sucesso? E na minha mente de adolescente, achava que se eu fumasse Hollywood, eu virava loiro, lindo, bonito. Sério mesmo. Assim que propaganda leva as pessoas, quando não tem cabeça. Então eu pensei, poxa, aqui no Brasil então eu posso ser mutante? Loiro lindo,
Vamos lá então. Eu um dia peguei um Hollywood, capa vermelha, e eu acendi fogo e dei uma tragada. Pra quê? Lacrimejamento, meleca, tontura. Assustei. A reação que eu experimentei, porque eu nunca vi, nunca tinha feito isto. Imagina, não, eu preciso ser mutante, eu quero ser loiro, eu quero ter esse sucesso. Eu, um dia, depois outro dia, um mês, um ano, 10 anos, continuo fumando. O tempo todo eu vou fazer. Não, por quê? Costumou? Quem que costumou? Quem que costumou? Células da traqueia e dos brônquios, agora respeitando minha decisão de ser mutante. Então, se continuadamente fizesse essa reação, faria o quê? Além de eu parar e não vou ser mutante nunca. Então, o que a célula faz? Todos aqueles cílios que provocam essas reações imediatas desaparecem. Para quê? Para poder viver. Senão, diante daquela quantidade de toxina que entra, todas as células que recebem essas toxinas morrem. Morrem. Para não morrer, que existe essa reação de tentar expulsar imediatamente. Aí que vem o espirro. Então, todas as células cancerosas são células que sofreram demais. Sofreram demais. Por quê? O dono agrediu. Dono agrediu. Quando você fica bravo e com raiva e ódio, suas células estão sofrendo. Monte de radical livre e não dá até vontade. E a gente tem esse dizer, estou morrendo de ódio. Você está morrendo. Para não morrer, o Criador tem que fazer o quê? Mudar. Porque se morrer, não tem oportunidade de esse indivíduo vir a conhecer o verdadeiro Criador. Então, toda doença é resultado de misericórdia de Deus. Toda doença. Nós devemos agradecer e louvar, porque nós agora estamos doentes. Senão já tínhamos liquidados há muito tempo. Há muito tempo. Então, a partir de agora, através de New Start, é o momento de amar todas as células, em vez de agredir mais ainda. Principalmente no tratamento de câncer é o quê? Essas células são muito más, ruins. Portanto, vamos fazer o quê? Tirar, matar todas. Isso que é raciocínio do mundo. Já que é ruim, vamos matar. Raciocínio de Deus. É ruim, vamos amar. Vamos mostrar a misericórdia. Porque ainda não conhece o Criador. E assim que acontece no nosso organismo. E assim células normais fazem o quê? Células normais envolvem e comunica e dá o quê? A substância para poder voltar. Célula cancerosa tem caminho para voltar ao normal novamente. Isso é bom demais, não é? Então,
questão é minha decisão e a minha escolha. Não agredir mais. Única forma de não agredir as células que o Criador fez é sujeitar a sua lei. Única forma. Só New Start. Fora de New Start, que é lei, o estilo de vida para ter a vida, não existe outro caminho para experimentar a verdadeira cura. Fora disto, todas as curas que existem no mundo é falsa cura. Falsa cura. Certamente vai voltar. Certamente. E durante todo esse período, mesmo que curou, as pessoas pensam assim: quando dói, será que voltou? Aí lá vai fazer exame, consultar os médicos. Não tem descanso nenhum. Quando não tem descanso, constantemente estressado, um dia vai voltar. Vai voltar. Bom, vamos ver. Outro mecanismo quando acontece células cancerosas no nosso organismo. Através da imunidade, então, o nosso Criador acha exatamente a célula cancerosa. Acha. E essa célula T, que é comandante de sistema de defesa, procura a célula T e fala: você é célula T, ou célula cancerosa. Eu tenho missão de eliminar você. Você quer? Você quer morrer? E aqui está falando isso. Aqui tem duas antenas, né? Ou seja, duas mãos. Aqui com a mão roxa está conversando com célula cancerosa. Célula cancerosa também reconheceu que essa célula tem função de eliminar células anormais, cancerosas. E daí, então, célula T pergunta: vamos ver, com seu dalmo, pode ser? Eu sou célula T, seu dalmo é célula cancerosa. Bom, eu vou cumprimentar. Ô, senhor célula cancerosa, está tudo bem? Tudo bem. Aí, célula cancerosa responde que está tudo bem. Quando é que célula cancerosa responde que eu estou muito bem? Quando? Quando? Quando célula normal está numa situação onde há produção exagerada de radicais livres. Ótimo! Sem perdoar. Não dorme cedo. Dá mais importância para posição, fama, dinheiro, etc., do que a vida. Então, célula cancerosa vai dizer o que para a célula T? Não, meu dono está vivendo para que eu seja célula cancerosa para poder sobreviver. Eu estou bem, eu tenho direito de ser célula cancerosa. Então, célula T respeita livre vontade. Ah, é? Nessa situação você realmente tem que ser célula cancerosa. Então, fique bem. Vamos ver na próxima vez. E não elimina a célula cancerosa. Olha aí. Aquela célula de defesa, célula T, que tem capacidade para destruir a célula cancerosa, respeita a vontade livre do dono e da célula cancerosa. Não elimina. Mas, depois de tanto tempo de tratamento e também
tentar melhorar da sua situação, não conseguiu, e os amigos falaram, por favor, vá para o programa New Start. Por favor, vá, você vai experimentar uma coisa diferente. Será que vai? E aí, quando chega aquela dúvida, né? Será que eu vim direito? Ih, essa comidinha aí, eu vou ter que sofrer a beça durante 10 dias. Tá difícil, hein? Ainda vocês têm dificuldade de comer essa comidinha? Tá sobrevivendo? Olha, não hesite. Se alguém tiver dificuldade, fale, tá? Se alguém quiser arroz branco, a gente oferece arroz branco. Não tem problema, não. Porque realmente precisa ser livre, nada de imposição. Através da compreensão que você precisa tomar atitude feliz e alegre. Senão, a célula vai reconhecer, esse daí está fingindo que está gostando. A célula não sabe mentir, não sabe mentir. Por isso que a gente quer ter essa liberdade, liberdade mesmo, tá? Agora, aqui no New Start, mesmo com a dúvida, com medo, mas está cantando, né? Meio desajeitado, está cantando. Eu vejo algumas pessoas assim, principalmente os homens, né? Na hora de fazer água, como é? Água pura em meu viver. Então, como que segura o copo? Assim, né? Assim que segura. Mas tem gente que faz assim. Que é esse daí? Mezinho, ó. Não vou dizer quem é, tá? Então, a gente está meio assim mesmo, cantando água pura, luz solar, integral, mas ainda está assim. Mas, pelo menos, até faz conta que está assim. O que será que Deus pensa? Não está vendo? Aquele meu filho está comendo arroz integral. Inimigo destruidor que não sabe ler a minha mente, vai pensar o quê? Está comendo porque não tem outro jeito. Vamos ver se ele realmente acredita, confia na sua bondade. Aí Deus fala, mas está comendo, então é hora de eu trabalhar. Então, no nosso ambiente aqui, célula T está como? Feliz da vida. E célula cancerosa? Eu quero voltar a ser normal, mas a situação é tão ruim porque o dono já fez tanto tratamento que a célula cancerosa está com tantos genes alterados, então voltar ao normal é complicado. E nesse momento, célula T, totalmente feliz, alegre, encontra novamente. Como vai, célula cancerosa? Você está meio esquisito agora. Está tudo bem? Não está tão bem. Olha aí, seu Dalmo entendeu direitinho. Então, quando célula cancerosa não está tão bem, então oferece a outra mão. Outra mão, e não é que célula T que exige, mas própria célula cancerosa oferece de vontade livre. Então, célula T segurando essa mão que célula cancerosa oferece, eu esperava por esse momento. Sabe o que é? Veja aqui. No
momento ou na situação de New Start, célula cancerosa, então, oferece outra mão, que é a substância B7. Então, célula T, além de reconhecer com outra mão, agora entende que é o momento de cumprir a sua missão. Então, tem ativação. O que é? Vai produzir a substância para perfurar a membrana celular do câncer e introduzir agora a substância quimioterápica natural. Célula T produz substância quimioterápica natural para eliminar células cancerosas. É de graça. Só quando estiver numa condição de New Start. Fora de New Start, sempre célula cancerosa vai dizer, eu estou bem. Estou bem, por quê? Dono está me agredindo o tempo todo. Por exemplo, faz quimioterapia. Sabe o que é quimioterapia? Matar todas as células. Então agride mais. Então a célula T fica mais brava, quer viver de qualquer jeito. Nesse momento jamais quer ser eliminada. Jamais. Quer viver mais. Radioterapia, mesma coisa. Então toda vez que fizer tratamento, câncer jamais é eliminado, mas cada vez mais espalha, fica mais resistente. Qualquer tipo de câncer, qualquer tipo de câncer. Aqui não tem distinção de câncer, isso é reação que ocorre na célula. Célula, lembre disto. Então, essa substância quimioterápica natural que foi introduzida na célula cancerosa só mata seletivamente célula cancerosa e não tem nenhum efeito colateral. E é de graça. Não precisa pagar. Quem que faz? Criador. Nosso médico, ele não cobra nada por fazer, mas simplesmente ele que paga, ele pagou o preço. Cristo morreu por isto. Ele pagou o preço. Só quando tem New Start ou na célula pode ter naturalmente? Só no New Start que acontece, naturalmente não ocorre. Sim, precisa estar nessa lei. Antes de ficar doente, Deus tem preservado. Isto é, antes de inimigo acusar ao Criador para não proteger mais, aí Deus tem feito, porque nós não o conhecemos. Seu trabalho, sua obra é fazer o quê? Restaurar. Restaurar. Agora, depois de ficar doente, que eu escolho, através da vontade livre, meu caminho, então, realmente, cada um está fazendo sua escolha e o Criador respeita a escolha. Mas a vida não vai embora. Sabe até que momento que não morre paciente que está com câncer, que faz tratamentos do mundo? Até último momento, não tem mais jeito, quando médicos falam, né? Não tem mais jeito de fazer mais tratamentos. E daí a pessoa desiste de viver. Já que não tem mais tratamento, então agora eu estou morrendo. Deus quis assim, agora é o fim. Se aceitar o que o médico fala que não tem mais vida, então morre dentro do prazo que médicos falaram. 3 a 6 meses, por exemplo.
Isso é rejeição. Mas se procurar pela vida, vive. Vive. Bom, mais uma coisa que eu quero mostrar. Mostrei para vocês no mapa de genoma humano sobre o gene P53. Esse gene P53 tem função de suprimir aparecimento de tumor. Tem 4 formas de fazer isto. 4 formas. Então vamos olhar como isso acontece. Só que isso é um diagrama em coreano, mas não tem problema, vocês vão aprender coreano rapidinho. Daqui, não está escrito aqui em coreano P53? Aprendeu? Que bom, que bom. P53, o que quer dizer? A ação do gene P53 aqui é produzir proteína P53, mesmo nome, proteína. E tem 4 formas de agir. Uma forma é a seguinte, aqui não está escrito DNA. Oh, vocês acabaram de ler coreano, DNA, muito bom. Está escrito reparo do DNA alterado. O que acontece quando reparar aqueles genes que têm DNAs alterados através de P53? Cura. Então, com P53, cura o câncer. Cura. Outra coisa, aqui está mostrando vaso sanguíneo. O que P53 faz com vaso sanguíneo? Nós já vimos que células cancerosas fazem o quê? Fazem aparecer novos vasos para poder crescer, alimentar células cancerosas que multiplicam. P53 exatamente inibe formação de novos vasos. Então o que acontece? Aquele tamanho de células cancerosas, como não tem vasos novos, porque P53 inibe, então não cresce mais. Sim, então não cresce, mas é aquela forma original. Quando rejeitou P53, não houve quantidade de células cancerosas, tamanho de tumor, aquele tumor continua o mesmo, porque já tem vasos que alimentam. Agora, por causa de New Start, aparecendo P53, não cresce mais. Sabe como que chama esse fenômeno? Dormência de câncer. Médicos sabem que câncer tem essa propriedade de adormecer quando a situação não for favorável ao seu crescimento. Dormência. Então, por exemplo, câncer de 3 centímetros no fígado está dormente. Quando fizer exame, vai ter sempre esse 3 centímetros de câncer. E esse câncer mata alguém? Faz nada. Por exemplo, nódulo mamário. Por exemplo, dá exemplo de Lucy, que tem tamanho deve ser bola de tênis. Daí, mata? Não. Daí. Existe dormência de câncer. Só para mostrar que tem, então vou mostrar um artigo que fala isto, porque vocês estão me olhando muito com esse olhar duvidoso, que realmente, olha aqui. Por que vocês duvidam tanto, hein? Vocês são da família de São Tomé? Então, pelo menos seja São Tomé, né?
Porque Tomé, depois de ver, creu. Pelo menos seja assim, tá? Veja aqui. Aqui é o nome de um gene. Nome de um gene, no caso de câncer do fígado. Inativação desse gene MYC faz com que células cancerosas comecem a diferenciar em várias formas e fazer tumor dormir, ou isto é, dormência de tumor no caso de câncer do fígado. Câncer do fígado. Esse câncer hepatocelular quer dizer mesmo tipo de câncer que tem na senhora Vilma, por causa de tipo hepatite tipo B, hepatite tipo C. Tudo isso é hepatocelular, quer dizer dentro da célula do fígado. Bom, quer ver a figura? Aqui. Aqui, cientistas, não precisa aumentar. Cientistas clicaram esse gene MYC num rato normal. E daí o que aconteceu? Apareceu câncer do fígado. Então, por 3 meses, não clicaram mais esse gene. E aí câncer desapareceu completamente. Essa é a área vermelha que representa a atividade das células cancerosas. E depois de 3 meses, ativaram de novo. Aí apareceu de novo. Agora, aqui embaixo. Ativou, gene MYC, apareceu câncer do fígado e deixou sem ativar, e aí desapareceu. Continuou sem ativar para comparar durante 2 meses, continuou sem ter câncer do fígado. Câncer é coisa mais simples, meus queridos, mais simples. Vocês precisam entender essa verdade ao nível da célula que Deus criou. O que o homem entende é completamente sem Deus. Sem Deus. Por isso que faz aquela, está morto. A mentalidade do oncologista é a seguinte: eu sei um pouco por causa do caso do meu cunhado. Um dia, perguntei para o oncologista, depois que meu cunhado ficou paraplégico, quando o câncer atingiu a medula espinhal, depois da cirurgia, radioterapia, quimioterapia, até importou remédios da Alemanha e do Canadá, porque aqui no Brasil não havia. Então importou os remédios para aplicar, e câncer foi para os pulmões. Perguntei para o oncologista, até quando? Quantas sessões têm que ser aplicadas para meu cunhado voltar a andar? Ele me olhou assim, como se dissesse, você é médico? Ele disse, nunca vai andar de novo. O quê? Não vai voltar? Então, questionamento óbvio era o quê? Para que está fazendo todo esse tratamento? Sabe, a resposta dele era isso. Já que eu era médico, é o protocolo. Sabe o que é protocolo? Porque Congresso Internacional de Oncologia junta um monte de oncologistas do mundo inteiro. Congresso Brasileiro de Oncologia, então junta um monte de médicos oncologistas mais famosos do Brasil. E ainda convida alguns do exterior, e eles apresentam os casos. USP, no Instituto de Câncer, fez tais tratamentos. Temos esse resultado. Fundão, lá do Rio, também apresenta. Fizemos esse tipo de tratamento para esse caso de câncer em tantos pacientes. E cada
craque, fala craque? Cada especialista famosíssimo apresenta seus casos e tira um consenso. A partir de agora, então, em relação ao câncer da mama, nesse estágio, vamos fazer esse tipo de tratamento. Maioria acata. Com então, aquilo que é determinado chama-se protocolo. E leva, simplesmente faz estadiamento e aplica. Aí que eu entendi. Ah, é? Você então não está preocupado se meu cunhado vai voltar a viver, curar? Mas você está fazendo dentro do seu protocolo? Sabe o que ele diz mais? Se você não aceitar esse tratamento, pode levar para casa. Aí que trouxe de volta para casa. Aí eu caí para a medicina alternativa, porque era o melhor protocolo que existia. Hoje, melhor protocolo é New Start. Para mim. Além de trazer a paz, liberdade e cura. Cura, literalmente. Por quê? Porque o nosso Criador, Ele que está lidando com célula cancerosa de cada um de vocês. Não é qualquer médico que faz simplesmente um protocolo. Não. Mas é um médico que pagou através da vida do seu filho. Então a vida do seu filho é, como que chama isso? Penhor? Oi? Penhor. Para poder curar seu câncer. Resgatar seu câncer. Não é qualquer médico, não. Não é qualquer. Não aplica meramente um protocolo. Bom, então, restante do tempo, já que mostrei... tem mais P53, né? Vamos lá. Proteína P53 faz mais uma coisa. Duas coisas. Essa alteração ou parada de ciclo de divisão da célula, eu vou me referir amanhã pela manhã. Mas essa é interessante. Aqui está escrito apoptose. É um termo científico. A-P-O-P-T-O-S-I-S. Apoptose significa morte celular programada. Todas as células têm uma programação para morrer. Todas as células, seja células normais como células cancerosas. Agora, nós já vimos que uma das propriedades da célula cancerosa é não aceitar esse programa de morte, ou autodestruição, ou suicídio. Mas quando tiver P53, então faz o quê? Proteína P53 faz com que aquela célula que resiste para morrer, então aciona o programa para morrer. Simplesmente células cancerosas morrem pela ação de gene P53. Uhul, gente! Estão boiando, né? Então, P53 vai para a célula cancerosa. Então, agora, célula cancerosa aceita P53 e a célula começa a desintegrar. Morrer. Acabou. Curou o câncer de novo.
existem pelo menos 4 formas de curar o câncer que é inerente do nosso organismo. E que cada momento Deus clica para que esses mecanismos funcionem. Então, em relação à cura de câncer, é coisa mais simples, mais fácil e rápido. E o mundo, mesmo conhecendo todo esse mecanismo, sabe o que o mundo faz? Já que células de defesa produzem substância quimioterápica natural para eliminar célula cancerosa, e ainda não descobriu como que célula T produz essa substância química natural. Então, não sabe fazer isso ainda. Então, sabe o que eles fizeram? Vamos aumentar o número de célula T. Isso dá para fazer. Essa técnica descobriu. Então, vamos aumentar célula T. Adianta aumentar número? Não é questão de número, mas questão de significado. Questão de escolha. Enquanto você tem significado de olhar para as células cancerosas, essas células são células más, portanto, têm que ser eliminadas do meu organismo, jamais. Mas se você tiver significado, coitadinhas, eu que agredi tanto, a partir de agora eu vou amá-las. Tem que mudar mente, raciocínio. Não agredir mais, mas amar. Perceberam? Tem várias maneiras de aumentar. Medicação através de tal de alimentos funcionais, tem um monte. Por causa disso que muita gente é enganada. Tal de coisa aumenta a imunidade. Aqui no Brasil que eu vi, até tira sangue da veia e injeta na musculatura. Tal de autohemoterapia. Coisa que não tem nenhum fundamento, mas muitos adventistas fazem isto. Todas as igrejas que eu vou, o pessoal pergunta, e hemoterapia não é boa para aumentar a imunidade? Mas funciona? Funciona. Quanto ao funcionar, eu não nego, funciona. Por quê? Até tomando urina funciona. Então é efeito placebo. Não é paliativo, é efeito placebo. Sabe o que é efeito placebo? Não tem substância ativa, mas quando você acredita, funciona. Só que acreditar tem limite. Quando você acredita uma verdade, você experimenta verdadeira liberdade. E você vai acreditar mais ainda essa verdade, e a partir daí, então existe o futuro de você conhecer toda a verdade. Mas quando você acredita um fato, não a verdade, fato. Vocês precisam entender a diferença entre fato e verdade. Sabe? O que é um fato? O que é uma verdade? Sabe não? Então vou ter que falar? Vou falar, tá bom. Vou falar. Para ninguém falar besteira, eu vou falar. Melhor coisa é falar pela parábola. Estou percebendo isto. Então vou falar pela parábola, dando o exemplo do meu casamento. Eu casei com 29 anos. Depois de terminar a faculdade e na residência, então pensei que vou terminar a residência, porque residência é brava, né? Então, mas a família falou, não, você está com 29 anos e tem que casar.
E aí que encontrei uma donzela, aí falei, essa daí vai ser a minha mulher. E assim preparamos tudo e casamos na Igreja Central de Brasília, no plano piloto. Exatamente no dia 3 de fevereiro de 85, está aproximando, 28 anos de casado. E aí fizemos lua de mel e voltamos, feliz da vida. Imagina, estava fazendo o último ano de residência. E daí chegamos em Brasília e não tinha um tostão, porque gastamos tudo. Gastamos tudo. Mas aí tinha agora o salário da residência. Com isso, então, a gente sobreviveria um mês. E tinha que trabalhar. Mas isso não importava, porque, afinal de contas, já não era mais solteirão, né? Estava tão feliz da vida. E primeira noite no nosso apartamento, não é apertamento, apertamento. Apertamento era de tal forma que se sabonete cair no banheiro, tinha que abrir a porta e pôr bumbum para fora para poder catar. Em Brasília tem esse tipo de apartamento, na quadra de 211, sei lá, por aí, tem. Mas era feliz. Por quê? Afinal de contas, na primeira manhã, quando acordei, cadê a mulher? Desapareceu. Será que fugiu? Mas eu comecei a ouvir barulhinho no kitnet, né? Sala conjugado com kitnet. Não cabia nem geladeira lá. E assim começamos. Houve barulhinho. Até que enfim, minha mulher está preparando o café da manhã. Uau! Fiquei tão feliz da vida e passou um monte de filmes. Eu vou hoje como príncipe, assim que eu vou comportar. Eu vou ser servido na cama. Sonho meu, sonho meu. E assim... Quando ela terminou de preparar, colocou tudo na mesinha, então a minha mulher veio me chamar. Benzinho, vem tomar café. Fiquei tão feliz, então, sem lavar nada. Fui lá, sentei, olhei. Uau, tanta coisa boa, mingau, frutas, coisas assim. Aí, realmente, né? Posso dizer o quê? Eufórico. Olhando bem nos olhares dela, diz: você é minha mulher. Aí ela, ouvindo isto, a minha palavra, você é minha mulher, clicou gene de endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, tudo. Ela ficou, eu sou sua mulher, mulher de um marido. Vocês nunca tiveram isso, não? Não? Já esqueceram tudo, é? Agora não tem nem esperança? Aí ela ficou feliz da vida e nós oramos juntos e agradecemos, beijamos, comemos. Ainda lembro esse momento. Passaram 28 anos. Rápido. E agora marido chato. Não ganha dinheiro, só fica viajando. E ela pergunta de vez em quando é que vai parar de viajar? Eu digo, não tem jeito. Porque a nossa agenda é muito... Por sermos muito requisitados, então eu tento atender, porque isso é meu jeito. Não sei dizer não. Então eu tento ajustar. Outro dia, acabamos de chegar de um programa aí,
Mal teve tempo para trocar as malas, tínhamos que sair direto. E aí ela, não vou, você é isso, aquilo. Tá bom, então você descansa em casa. Mesmo assim ela não consegue ficar em casa, então, resmungando. E quando realmente chega um momento de discordância, aquela briga toda, e ainda não chegou a noite, né? Então a gente não fez paz. E ela, nesse momento, ela prepara seu almoço só dela. E nesse momento de estresse, então, ela pega aquela comida coreana ardidíssima e faz um preparo e simplesmente comendo arroz branco, está lá. Estou com fome, né? Pensava que mulher preparava comida, quando chego lá, cadê? Nada. Então eu já entendo a mensagem, quietinho, eu vou lá, o que tem para comer? Aí eu pergunto, né, nesse momento, Deus, como o quê, hein? Tem frutas, tem pão integral, tem batata, então eu descasco batata, asso batata. Olha, eu sou excelente cozinheiro. Não sou pouca porcaria, não. E aí assim eu preparo, chego lá, sento junto, né? Agora ela quase terminando. Aí eu pergunto, você é minha mulher? Ela olha, e daí? E daí? Eu fiz a mesma coisa, não é? Você é minha mulher. Reação é? Reação é qual? E daí? Primeira, endorfina cheia de coisas. Na primeira, logo depois de lua de mel, somos casal de verdade. Agora, depois de tantos anos, somos casal de fato. Qual é a diferença? Você mantém casamento de fato ou de verdade? Qual é a diferença de casamento, casal de fato e de verdade? Casal de fato, enquanto está tudo bem, está bem. Quando o homem pula a cerca, acaba. Casal de verdade, perdoa. Qual é a diferença? A equação mais importante da face da terra é essa. Verdade igual fato, mais o amor incondicional. Quando você tiver um amor de Cristo, então tudo é verdade. Por isso que no momento muito difícil para Cristo proferir algumas coisas para os fariseus, então ele diz: em verdade vos digo. Com muito amor, aquele amor inexpressível que os fariseus, aqueles de coração fechado, endurecido, não entendia. Então ele tentou expressar com aquele amor para que pudesse entender. Quando você vive de verdade, não há nada que atrapalhe o relacionamento. Nada. Mas quando você vive de fato, por isso que eu não gosto de sentimentos. Existem muitas músicas, hinos que são de fato é.
São poucos cânticos e hinos de verdade. São poucos. Quando mexe sentimento, sempre vai ser de fato. Mas quando mexe a razão, a compreensão, aí vai ser verdade. Então existe tratamento de fato neste mundo. Tudo que o mundo lida, as doenças, é de fato. Nunca é verdade. Por isso que não importa que a pessoa doente morra. Por quê? Fizemos o melhor. Não temos obrigação de salvar a vida. Somos incapazes de salvar a vida. Mas aquele que deu a sua própria vida para salvar, vai nos lidar de fato só? Não. Ele vai nos lidar de verdade. De verdade. Por isso que em João capítulo 10, quando falou que ele é bom pastor, ele diz: eu vim aqui para que vocês tenham vida, a vida em abundância. Para isto eu mesmo dou a minha vida. Não é que ninguém tira a minha vida, por isso que eu morro. Não, eu mesmo dou a minha vida. Não foi a crucifixão lá na cruz que ele morreu, mas ele deu a sua vida enquanto estava crucificado. Porque era profetizado que deveria ser assim, ser levantado da terra e pendurado na madeira. Era uma forma, mas ele mesmo fez o quê? Deu a vida, para que você e eu tivéssemos a vida em abundância. Vida em abundância. Então, tudo que ele fala, alimentação adequada, alimentos de origem animal ou vegetal? Vegetal. Quando ele nos oferecer, ele nos oferece de verdade. Isso será certamente bom, embora nós tenhamos hábitos anteriores formados que ainda atrapalhem. Mas também nós, por causa de receber esse trato do nosso Criador, nós não podemos chegar a Ele e dizer: Senhor, olha, eu tenho hábito horrível, horrível. Eu gosto de comer abundantemente na janta, porque tem muito tempo. De manhã o Senhor não tem tempo. Portanto, eu me habituei para apressar pela manhã, não como de manhã muito. Então agora me dá um gosto especial para poder preparar o alimento de manhã e comer abundantemente da forma que o Senhor me projetou, me planejou, me criou. Será que Ele muda? Muda com tanta alegria. Toda a nossa dificuldade nós podemos levar diante de um Criador verdadeiro. Por isso que nós seremos vencedores com muito esforço? Não, seremos mais do que vencedores. Coisa mais simples, mais simples. Bom, vamos dar uma olhada então. O que acontece quando fizer um tratamento de fato? Tratamento de fato. Por exemplo, aqui. Esse trabalho é da Universidade de Harvard. Harvard é uma boa universidade? Melhor? Na medicina? Não. Na medicina é uma porcaria.
Vocês já ouviram dizer de algum hospital da Universidade de Harvard? Não tem. Melhor faculdade de medicina, melhor hospital nos Estados Unidos é Johns Hopkins. Johns Hopkins, de Baltimore. Sempre classificado número 1. Harvard não entra em termos de tratamentos, em termos de clínica, cirurgia, essas coisas. Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard não vale para nada. Mas a Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard é número 1 em termos de medicina preventiva. Excelente universidade. Por causa disso que eles fazem esse tipo de pesquisa, que é totalmente diferente das outras universidades, que saiu nessa revista Cancer Research, pesquisa de câncer, no ano 2001, do mês de março. Vamos dar uma olhada ao título. Radioterapia ao tumor primário acelera o crescimento metastático no rato. Quer dizer, tem câncer no pulmão. Então vai fazer o tratamento com irradiação. Quando irradia nesse tumor no pulmão, o que acontece? Espalha rapidamente. E assim, eles colocaram mais algumas afirmações. A remoção cirúrgica do tumor primário pode resultar no rápido crescimento de metástase. Todo mundo faz a cirurgia, quando puder. Isso proporciona o quê? Maior rapidez para espalhar no corpo todo. Por quê? Células tumorais estão lá para viver, não para morrer. Quando você quer matar, foge. Foge. Então não é para fazer a cirurgia, nem radioterapia. Estou baseando nesses trabalhos. Eu vou mostrar mais um trabalho que fala sobre o tratamento de quimioterapia. Por exemplo, aqui, essa é da revista Science News, do ano 2009, em março. Aqui mostra tratamento quimioterápico, certamente com droga quimioterápica, pode de fato fortalecer algumas células cancerosas. O que significa isto? Tem tumor de tamanho de 10 centímetros de diâmetro. Faz a radioterapia, ou quimioterapia, introduz substância quimioterápica. Morre um monte de células cancerosas. Então, depois da quimioterapia, primeira sessão, mediu o tamanho de tumor. Ficou 5 centímetros. Bom resultado? Ninguém quer responder agora, né? No mundo é bom resultado, porque diminuiu um monte, não é? Mas isso é de fato. De verdade, bom resultado? Não. Por quê? Os que agora restaram, 5 centímetros, são o quê? Rebeldes às primeiras drogas aplicadas. Já criaram a resistência, porque não está a fim de morrer. E aí, médicos falam, olha, esse tipo de células que você tem, esse câncer, é muito sensível ao medicamento. Então vamos fazer a segunda. E aí faz a segunda sessão. E aí
diminui para 3. É um bom resultado de fato, porque diminuiu. Agora, esses que estão diminuídas estão mais resistentes. Aí chega então, terceira. Aí diminui para 1 centímetro. Aí fala, olha, se fizer mais 2 sessões, então vai acabar. E aí o paciente fica feliz da vida, porque vai acabar. Mas como está o estado geral do paciente, depois de 3 sessões de quimioterapia? Eu não sei se realmente câncer está com 1 centímetro, mas meu organismo está acabado, arrebentado. Eu não aguento ficar de pé por muito tempo. Mas a pessoa fala, olha, mais um pouco, tem que comer direitinho, muito bem, tem que fortalecer para poder aguentar mais 2 sessões. Aí introduz alimentação rica em proteína e a gordura para que haja multiplicação de células boas. Só células boas? Nessa altura, as células cancerosas agora viraram realmente malandros. Aqueles que são realmente agressivos e pega de tudo. Aí faz um exame para controle, antes de fazer quimioterapia. Quando faz esse exame, logo depois da quimio era 1 centímetro, agora para fazer a próxima sessão faz exame de controle, está de 4, e ainda aparecem outros lugares. O quê? Então, aí tem que fazer mais. Porque a mentalidade da medicina, de fato, é o quê? Fazer, fazer, fazer. E faz de novo. Aí, o paciente fica como? Aí chega um momento que médicos falam, olha, você não tem condição de continuar com quimioterapia. Não tem mais condição. Então, doutor, e agora? Morre? Quem morre? Calma aí. Nem tanto é assim, né? Então, a partir daí é tratamento sintomático. Quando tem dor, acalmar a dor. Quando aparece infecção e antibiótico, quando a plaqueta estiver baixa, vamos tentar aumentar a plaqueta. Quando leucócitos estiverem baixo, vai dando remédio e tentando melhorar o estado geral para poder, de novo, outro. Assim que acontece. Por isso que, quando continuar fazendo isto, aqui, a expressão deles aqui é bem chocante. Veja, aí eu aqui grifei com vermelho. Algumas poucas células que sobreviverão, volta agora o quê? Para acabar com o paciente. Ficou tão agressivo. É igual assim, tem um trombadinho que merece ficar preso por algum tempo. Aí ficou 1 mês preso. Aí soltou. Quando sai da prisão, agora volta totalmente restaurado e bonzinho, nunca mais vai roubar. Volta assim? Como que volta? Sabendo mais coisas, como fazer. E aí, certamente um dia faz. Então, pega de novo. Agora deixa mais tempo. E daí, depois de cumprir a pena, então volta para a sociedade. Agora vai ficar realmente bonzinho, porque ficou mais tempo lá. Fica cada vez pior.
É assim que acontece com antibiótico e quimioterápico. Tudo que é contra a vida jamais morre por causa do ser humano. Nenhuma célula cancerosa morre definitivamente pelas substâncias químicas que o homem inventou. Única forma de morrer é o quê? Fôlego de vida do Criador ser retirado. Então, meus queridos amigos, precisamos acordar e ver a verdade. Tudo aquilo que nosso Criador já providenciou para que, quando aparecessem células cancerosas, porque fui enganado, então Ele providenciou para restaurar, regenerar. Nós precisamos aceitar esse convite. Quando aceitarmos, primeira coisa que o nosso Criador nos dá é paz, tranquilidade, alegria. Com isto, Ele nos possibilita para que nós andemos no seu caminho. Por isso que tanto querer e efetuar é parte do Criador. E assim mesmo, câncer que para o mundo é tão temível, para aqueles que aceitam a vida do Criador, nada de temível. Para mostrar essa realidade, aquele médico Dean Ornish, que referi em relação a questões positivas, quando falei da questão de coração, eu vou mostrar um artigo bem interessante que ele que foi autor principal. O que ele fez? Ele fez simplesmente com câncer de próstata. Porque dependendo do estágio de câncer de próstata, não precisa fazer um tratamento severo. Existe um tratamento tradicional, convencional, que é observar. Quando que é? Quando o estagiamento for bem precoce. Bem precoce. E daí, ele fez o seguinte. Isso saiu na revista de Urologia no ano 2005, no mês de setembro. Mas eu achei esse artigo antes. Isso foi feito pela Universidade de Califórnia, em São Francisco, e juntamente com a Universidade de Nova York. Então, o que eles fizeram? E o título? O título é muito bom, né? O estilo de vida e a dieta pode parar ou reverter a progressão de câncer de próstata. Muito bom, né? Muito bom. Então, o que eles fizeram? Eles escolheram 98 pessoas com câncer de próstata na fase precoce. Isso através da biópsia. Estagiamento através da biópsia de próstata. E daí sugeriram, nós queremos fazer uma pesquisa. Um grupo vai fazer todos os tratamentos convencionais do hospital. Outro grupo, queremos introduzir um estilo de vida para vocês, e a dieta. Quantos querem fazer esse grupo de mudar o estilo de vida? E aí, 46 pessoas aceitaram. E 52 pessoas não aceitaram. Então, houve uma separação. Um grupo de controle, outro grupo de estudo. O que mudou? Mudou dieta. Tirou tudo que é de origem animal. Só alimento de origem vegetal. E esse médico, por acreditar da validade de ômega 3 e ômega 6, deram cápsulas de óleo de peixe todos os dias. Fora disso, só de alimento de origem vegetal. Não tinha restrição. E depois,
atividade física. 6 vezes por dia, pelo menos 20 a 30 minutos de atividade física, onde a respiração fosse ofegante. Por exemplo, tem gente que faz passeio na hora de caminhada. Fica... faz um passeio. E vai até o fim. Enquanto volta, então, dá preguiça de chegar até o fim, então, volta no meio, né? Fica, que bom. Aí fala assim, caminhei. Isso não é caminhada, não. Isso é um passeio. Sabe qual é a caminhada? Pelo menos... com respiração ofegante, uns 20 a 30 minutos. Mas respirando. 6 dias por semana. Outra coisa que mudou. Manuseio de estresse. Quando ficar com dor de cabeça, um monte de coisa assim, então eles fizeram yoga. Eles foram treinados para fazer. Então todo mundo, 48 pessoas divididos em 4 grupos, e todo mundo está lá fazendo yoga, professor de yoga ensinando. Cruza as pernas lá, fica concentrando no pensamento, esvaziando o eu, deixando todas as preocupações e chegar a um nível onde agora estou sem estresse. Outra coisa que fez, um suporte, um apoio de reuniões. A cada semana, então, enfermeiras, psicólogos, assim, juntava grupo, em vários subgrupos, conversar. Como que está? Dá para continuar vivendo assim? Então, dava um apoio de relacionamentos. Então, houve essas 4 mudanças. Depois de um ano, eles abriram o resultado. Naturalmente, fizeram acompanhamento mensal de os exames de PSA e, no final, novas biópsias. Todos que fizeram tratamento convencional da urologia, todos eles aumentaram PSA e aumentaram tamanho e estadiamento de câncer de próstata. Progrediu. Entre aqueles que é do grupo de estudo, 82% todo o PSA abaixou. E não progrediu. E outros, não me engano, 20 e poucos %, câncer desapareceu. Daí tem esse trabalho aqui nessa revista. E aqui diz, veja aqui, a pesquisa é a primeira pesquisa randomizada, controlada, que mostra a mudança de estilo de vida pode afetar a progressão de qualquer tipo de câncer, não só de câncer de próstata. Qualquer tipo de câncer pode ser parado, não progredir mais. Mas eu digo, quando você lida com a verdade, as leis que o Senhor deu para que todas as células criadas por Ele vivessem bem, então eu digo, em 100% dos casos, quando forem aceitos, tem cura. Simplesmente cura. Não é parar de progredir ou reverter, mas em 100% dos casos, há cura. Porque nosso Deus jamais falha, jamais.